Bom dia, meus queridos. Hoje eu trouxe para vocês o nosso conteúdo novo, né? Que é poema e poesia. Nós vamos estudar por partes, né? Primeiro poema e depois poesia. Só que é importante mencionar que essas duas palavrinhas, esses dois conceitos, tanto de poema quanto de poesia, eles estão interligados, eles estão misturados, digamos assim, um ao outro. Eles trabalham com a questão da interdisciplinariedade. Professora, eu não sei o que é interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade é como se um tivesse junto, interligado, como eu acabei de mencionar, ao outro. Por exemplo, o poema, ele está interligado à poesia. Assim como a poesia está interligado ao poema. Digamos que são dois tipos de artes, né? Porque são artes que estão juntas. Vamos entender um pouco. Olha aqui, o poema. O poema, ele é formado pela questão do verso e da estrofe. E é importante dizer para vocês que o verso e a estrofe, eles estão juntos. Estão numa mesma base. Então, o conceito de poema está ligado a essa forma do texto, que forma verso e estrofe. No próximo slide, eu trouxe um poema para vocês, em que cada estrofe eu coloquei a identificação para ficar bem mais fácil o entendimento. Então, o poema, ele é um produto da arte. E esse produto da arte, ele está ligado à poesia. Então, é como eu mencionei para vocês. O poema é o produto da arte. E essa arte, ela pode ser chamada de poesia. Que tipo de arte, professora? Arte verbal. A arte que eu vou declamar. Antes de explicar, de chegar lá no poema, eu vou mencionar lá também, cada estrofe é constituída por um verso. E esses versos, é importante mencionar, eles não têm um número fixo. Eles não têm um número exato. E aí também vem a questão da rima e do ritmo. Que a questão do ritmo é a alternância de sílabas. Lembrando que pode ser sílabas mais fortes e sílabas fracas, que é a questão das palavras. Essas palavras, elas podem ser átonas, que são as mais fracas, e tônica, né, que são as mais fortes. Então, vem essa diferença aí no ritmo. E a rima, que é uma palavra também que nós já conhecemos, é a questão que é um recurso que se caracteriza pela repetição de sons iguais. E ele vai ter que rimar. Uma palavra vai ter que rimar com as outras. Aquela terminaçãozinha da palavra, por exemplo, a terminação da primeira palavra, ela vai ter que rimar com a terminação da segunda palavra. E só para fortalecer a explicação, essa rima, ela não é obrigada a vir somente no final. Ela pode vir no meio da palavra, no meio da estrofe, ok? O poema, ele é fortemente relacionado com a música e com a arte. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os poemas, eles eram cantados. Eles eram em forma de música. Por quê? Até porque eles têm ritmo, né? E quando eles têm ritmo, eles têm aquelas pecinhas musicais. Então, como cantar. E como eu falei para vocês, ele está ligado também à questão da beleza, à questão da arte. Ele tem uma raiz, digamos assim, histórica. Olha aqui. Vocês frisem bem a questão do pensamento. Vocês podem observar
que aqui eu trouxe para vocês o teu retrato. O teu retrato, ele é um poema. E aí, esse teu retrato é o título. É o título do poema. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que o poema ele tem as estrofes. Prestem atenção. Ó. Deus fez a noite com teu olhar. Deus fez as ondas com teus cabelos. Com a tua coragem fez castelo, que pôs como defesa a beira-mar. Vocês podem prestar atenção. Toda essa partezinha que eu li, essa partezinha, que parece um parágrafo, ela vai se chamar estrofe. Essa parte aqui, ela se chama estrofe. Cada linha da estrofe se chama verso. Então, todo é a estrofe. A parte do todo é a estrofe. E a parte de cada linha é o verso. Por exemplo, nesse poema nós temos quantas estrofes? 1, 2, 3, 4. 4 estrofes, que é cada partezinha. E aí, partindo para outro lado, nós temos essa partezinha azul que eu separei para vocês, e a partezinha verde, que é a questão da rima. Ó, com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite ao viandante. E eu que andava pelo mundo errante, viandante, errante. Vocês prestem atenção, que tá rimando. Viandante com errante. Aí já não ando perdido em alto mar. E vocês podem observar também que luar está rimando com mar. Nós temos a rima no final. Então, eles estão rimando. Mas poderia vir também no meio, ok? Olha aqui. Essa rima, ela é dividida em duas, que é a rima perfeita e a rima imperfeita. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, para ficar mais fácil, de rima perfeita e de rima imperfeita. A rima perfeita é aquela em que a identidade total de som no fim das palavras que for. Então, ela já está dizendo, ela é perfeita. Ela vai rimar, as palavrinhas elas vão rimar. Já a imperfeita é aquela em que há apenas semelhança no som, né? Para ter no fim das palavras. Digamos, para ter a formação. Então, a perfeita é como eu falei, as palavras vão rimar. E a imperfeita, não. Elas vão estar em harmonia, né? Digamos assim, combinação. Mas elas não vão rimar. Eu coloquei algumas palavras que rimam. Por exemplo, amor, flor, calor, beija-flor, sol, farol, girassol, roxinol, amizade, bondade, saudade, vontade. Então, cada palavrinha dessa aí vai formar a rima perfeita. Por exemplo, a rima perfeita. Eu falei para vocês que elas estão em combinação, elas estão rimando. Olha aí, ó. Queria ser mais que tua amiga. Querias ter teu grande amor. Queria florir no teu jardim e ser tua mais bela flor. Então, aí vocês estão vendo que está rimando. E que a rima perfeita. Agora, quando eu falo de rima perfeita, elas estão em harmonia, em conjunto. Ó, do amoroso esquecimento. Eu, agora que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então, vocês estão vendo que não está como a perfeita, certo? Ela está em harmonia, mas ela não está rimando. E, dando continuidade, temos também os versos brancos ou soltos, que eles podem chamar de branco, mas eles também podem chamarem de solto, que são aqueles que não apresentam esquema de rima. Entretanto, pode apresentar a medida, que é a métrica. Então, eles não têm rima, mas eles podem ter uma medidazinha certa, né? Podem apresentar a métrica, que é a medida. Ok? Como esse que eu falei, né? Cuidado,
né? Eu peço cuidado para vocês aqui, porque aqui é uma questão muito delicada e geralmente as pessoas erram, né? Porque realmente dá para trocar, né? Alguém, poeta é isso, mas não é, o lírico, tal e tal. Ó, o poeta é o autor do poema, é quem vai escrever o poema. Por exemplo, eu trouxe aqui Clarice Lispector, né, que é uma famosa escritora, né? E aí, nesse poema, quem fez esse poema, quem escreveu, a autora desse poema é ela, Clarice Lispector. Agora, o eu lírico é a voz que fala dentro desse poema. Por isso que eu digo, prestem atenção, porque poeta é o autor, no caso aqui, Clarice Lispector. E a voz é de quem está declamando. Professora, então quer dizer que a voz é a nossa, porque nós que iremos ler. Não. A voz é quem a Clarice escolheu. Ela pode ser feminina, mas ela também pode ser masculina. Então, vocês vão detectar dentro do poema se é uma voz masculina ou feminina. O escritor, ele escolhe qual personagem ele vai criar para dar voz dentro desse poema. Ele faz isso quando ele opta por quem? Pelo eu lírico. Se o eu lírico é masculino ou se o eu lírico é feminino. A poesia. A poesia, como eu falei para vocês, ela é uma arte que está interligada ao poema, né? O conceito está ligado a sentimento e emoção, porque dentro da poesia, eu vou criar uma poesia, né? Dentro dessa poesia eu vou colocar tudo o que eu quero, todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções, e ele também vai explorar o que eu expliquei no instante, que é o ritmo e a rima. E trabalhando também com imagens e a questão da exploração da sonoridade. Quando eu falo em sonoridade, rapidamente eu penso na ligação com o som. Sonoridade trabalha com som. Olha aqui. Sonoridade é a elaboração do texto por meio de recursos como repetições, né? A questão do repetição, do ritmo, da rima. O ritmo e a rima estão interligados, colocados dentro da sonoridade. E assim torna uma leitura mais agradável para os ouvidos, né? Uma declamação, digamos assim. E só para mencionar, eu coloquei a questão do poema e da poesia, que eles estão, novamente, vou mencionar para vocês que eles estão interligados, que são uma arte, que o produto da arte, ele pode ser outra arte, que é chamada de poesia. O poema, ele pode ter outro produto de arte, que é a poesia, que é a arte verbal. Ok, meus queridos? Finalizamos por aqui e até mais. Obrigada.